Dupla de ataque. Dupla de ataque. E aí, galera, tudo bem? Calma, se não clicou no vídeo errado, você está aqui no canal do Futebol Globo CBN, pode conferir youtube.com/Futebol Globo CBN, e esse é o Dupla de Ataque. É que a partir de hoje a gente reformulou essa dupla de ataque para a temporada com a saída do Marra, que a gente deseja aí todo sucesso, agradece o brilhantismo. Eu estou convocada e a partir de hoje faço essa tabelinha com o PVC. Uma honra, né? Um craque desse, eu acho que eu vou só ajeitar e deixo que ele define. Então, bora pro jogo, que tem decisão no final de semana. Domingo tem decisão da Copa do Brasil e vai estar todo mundo ligado nesse Palmeiras e Grêmio. Palmeiras que tem uma vantagem importante, né? Ter feito 1-0 no primeiro jogo fora de casa, dá ao time alviverde o direito de empatar apenas nessa partida contra o Grêmio e jogando em casa, né? Tudo bem que não tem torcida, acho que esse peso do fator casa não é tão grande, mas mesmo assim, ter a vantagem do empate, ainda mais para o estilo de jogo do Palmeiras, é muito importante. A gente deve ver, ou pelo menos eu espero, que seja um jogo até bem melhor do que foi o primeiro. A gente viu uma partida ainda um pouco truncada, algumas chances claras de gol, mas poucas. O gol do Palmeiras, né? No lance de bola parada, no lance de bola aérea. O Grêmio, mesmo com a mais, pressionou, mas não conseguiu fazer o gol. Acho que essa partida vai ser diferente por isso, por essa vantagem do empate e o Grêmio com a necessidade de fazer o gol, porque o Grêmio tem que fazer um gol, senão não tem a menor possibilidade de sair campeão de São Paulo. Então tem essa necessidade de atacar. Já é um time que naturalmente gosta mais de ter a bola que o Palmeiras, tanto é que teve, claro que a expulsão contribuiu, mas tem aí 70% quase de posse de bola no primeiro jogo, mas o Grêmio vai ter que pressionar. Imagino que desde os primeiros minutos é um time descansado, o Renato não usou os titulares no gauchão durante a semana, então é um time que vai buscar o gol desde o início. Imagino que pressione muito a saída do Palmeiras, tente, né, colocar o Palmeiras no seu campo de defesa, fazer o gol logo para igualar as coisas. Imagino um Grêmio então bastante ofensivo desde o início, e o Palmeiras da maneira que sabe jogar, né? E fez isso muito bem o Abel no clássico contra o Corinthians, que é ser um time reativo, só que quando recupera a bola, muito veloz, explorando muito bem esse contra-ataque. Quando o Palmeiras rouba a bola, ainda que no campo de defesa, os jogadores de ataque partem muito rápido, são sempre a maioria no campo de ataque do time adversário. Então eu imagino o Palmeiras tranquilo de início, tentando segurar essa pressão do Grêmio e partindo para o contra-ataque, partindo para essa jogada de velocidade que faz muito bem. Acho que é um jogo bem equilibrado, as duas equipes têm muitas chances de saírem com o título, mas o Palmeiras tem essa vantagem de poder jogar com empate, começar a partida campeão. E o Grêmio ainda tem a pressão de, além do título, estar pensando também na sequência, no calendário, né? Uma pré-Libertadores, caso perca a final para o Palmeiras, significa começar a jogar já praticamente na semana que vem, já na semana que vem, né? Se for direto para a fase de grupo, se for campeão, aí ganha um tempinho maior de descanso, o Renato, mais tempo de trabalho até voltar para a Libertadores. Então tem um peso ainda maior para o Grêmio esse título, mas acredito que vai ser sim um jogo melhor do que o primeiro, uma decisão muito boa de assistir, de acompanhar. Bem-vinda, Camila Carelli, minha nova dupla de ataque a partir desta semana. Bem-vinda e muito sucesso. Grêmio e Palmeiras foi o destaque aqui na semana passada, Palmeiras e Grêmio é destaque aqui nesta semana, porque tem decisão de Copa do Brasil. O Palmeiras vem com a vantagem de 1-0 conquistada em Porto Alegre, onde não perdeu nos últimos 6 confrontos contra o Grêmio, desde 2016. Agora, acontece que o Grêmio nunca perdeu para o Palmeiras no Allianz Parque. Desde a inauguração do estádio em 2014, foram apenas 3 jogos. Até parece o confronto Atlético de Madrid e Real Madrid, né? Muitas vezes, Palmeiras e Grêmio tiveram que ir para o Pacaembu em função de shows, e por isso foram só 3 jogos, com 2 empates e uma vitória do Grêmio, por 2-1. O jogo que em 2019 deu o título brasileiro para o Flamengo, matematicamente. Apesar disso, pela característica do time e do contragolpe, o Palmeiras é favorito contra o Grêmio. O duelo tático que eu acho que vai ser bem interessante nessa semana, mais precisamente nesse final de semana, vai ser o clássico Sansão, né? O duelo entre Ariel Roland e Crespo, os dois argentinos se enfrentando.
Na verdade, ainda é um início de trabalho, né? Então, é muito difícil a gente, nessa partida, já fazer uma avaliação definitiva ou qualquer avaliação muito profunda sobre o trabalho dos dois treinadores. É a estreia do Roland à beira do campo, né? Ele assistiu às últimas partidas do Santos, mas é a primeira que ele vai estar ali comandando o time. O Crespo já acompanhou os 2 últimos jogos, já montou o time, já viu algumas coisas funcionarem, mas de qualquer forma estou curiosa para ver como os dois vão se analisar, vão se comportar um contra o outro, porque tem características parecidas, né? Até na sua história tem mais ou menos o mesmo tempo de trabalho como técnicos efetivos, né, no futebol, são, portanto, da nova geração, tem características parecidas, gostam de ter a bola, mas de serem bastante ofensivos, de uma maneira veloz, são times bem verticais, tem na sua carreira uma passagem pelo Defensa e Justiça que ajuda a explicar as características deles também, é um time que privilegia esse tipo de treinador, os dois têm esse clube no seu currículo e aprenderam e conseguiram desenvolver essa forma de jogar vertical, ofensiva, com uma posse de bola bem agressiva, né, que consegue envolver o adversário e ser sempre vertical nesse clube. Tiveram destaque sul-americano, né, em competições internacionais e estão chegando no Brasil. Então são trajetórias realmente parecidas, mas estou muito curiosa para ver como os dois vão encarar essa partida, embora, mais uma vez, repita, né, é muito cedo para fazer essa avaliação. Mas o Crespo, por exemplo, já conseguiu nessa goleada do São Paulo pelo Campeonato Paulista encontrar essa verticalidade. O São Paulo, em alguns momentos, conseguiu fazer essa troca de passes rápido no ataque, fez mais gols, algo que vinha sendo uma deficiência, uma dificuldade do São Paulo de fazer gols, mas ainda tem um problema defensivo, ainda sofre muito com o adversário, mesmo goleando, permitiu algumas chegadas, isso é algo que o Crespo vai mexer. O Roland observou apenas os jogadores jovens do Santos nesse momento, né? Um time na última rodada só de garotos, mas isso é bom, porque o Santos também olhou para o Roland no sentido de um técnico que gosta de trazer bons atletas da base, que gosta de observar os atletas mais jovens e de incorporá-los à equipe profissional. Ele tem essa característica e isso contribuiu, claro, para a contratação dele também. Então, de um lado, a gente tem um técnico que vai desenvolver o seu trabalho ainda com alguns medalhões, um time mais pronto, talvez, ou que tenha mais peças ali que ele está conseguindo desenvolver. O próprio Rojas voltou a jogar bem, Pablo está jogando bem, sim, tem mais nomes conhecidos, e o Roland vai ter que, com um bom elenco até que tem o Santos, não é um elenco numeroso, mas tem boas peças, mas vai ter que lidar muito melhor com a questão dos jovens, né? Vai ter que pensar muito mais no aproveitamento dos garotos. Então, estou curiosa para esse primeiro confronto entre os dois, como eles vão se comportar, como vai ser o duelo argentino no futebol brasileiro. João Félix, o português, é o vice-artilheiro do Atlético de Madrid na temporada. Tem 10 gols, 7 no Campeonato Espanhol. Mesmo assim, ele anda bravo, porque nos últimos 3 meses ele só marcou contra o Bayern de Munique, no dia 1º de dezembro, contra o Valência, no dia 24 de janeiro, e voltou a marcar contra o Villarreal no final de semana passado, na vitória que manteve a liderança do Atlético. Ele marcou e fez sinal com o dedo em riste na frente da boca, tipo, calem-se, críticos. Curiosamente, João Félix, o jogador mais caro da temporada 19-20, o jogador mais caro das transferências internacionais antes da diminuição dos preços em função da pandemia, João Félix custou 119 milhões de reais, 119 milhões de euros, para corrigir, e ainda não se destacou como dele se imaginava. Mas pode ser campeão espanhol e pode ser destaque no clássico contra o Real Madrid. Domingo tem clássico em Manchester, o clássico City versus United, as equipes que já se enfrentaram nesse ano pela Copa da Inglaterra, semifinal, né, e deu City, 2-0 para o time do Guardiola, que está na decisão, vai enfrentar o Tottenham, mas esse jogo é só em abril. Agora se enfrentam pela Premier League, que no momento tem uma diferença gigante entre os dois clubes, né? Gigante para uma tabela de futebol de campeonato de pontos corridos. 14 pontos separam o líder City do United na segunda colocação, sendo que o United tem um jogo a mais, adiantou a partida da próxima rodada contra o Crystal Palace e ficou no 0-0 de novo. É o terceiro 0-0 consecutivo. O time tem mostrado dificuldades, né, para conseguir criar e também para fazer gols. O Cavani foi titular e isso não foi suficiente, mesmo assim o United ficou no 0-0, então tem tido essa dificuldade de criatividade, vai ter que ser bem mais criativo, criar bem mais chances contra o City.
que vem de uma goleada, uma atuação incrível do Gabriel Jesus. Esse termo o Guardiola usou para descrever o jogador brasileiro. Lembrou que o Gabriel Jesus, mais do que os 2 gols que fez na partida, mas é um atleta muito importante na maneira de jogar, taticamente, ele contribui com o esquema, com a maneira que o Guardiola gosta de jogar e realmente vive uma fase incrível. A gente até esquece aquele período, há alguns anos, quando o Guardiola dizia que o Agüero era insubstituível e o Gabriel era um bom reserva. Agora ele vive uma fase espetacular mesmo, conta como titular, né? E pode fazer a diferença nesse clássico. Acho que é uma partida que pode abalar, talvez, os rumos da Premier League, ou talvez deixar ainda mais, aumentar ainda a vantagem, deixar o City mais próximo do título. Essa diferença pode crescer para 17 pontos, o City com um jogo a menos. Então, acho que o clássico mexe com a Inglaterra e pode mexer também aí com a tabela de classificação, dar talvez um abalo, criar alguma nova perspectiva na Premier League até o final do campeonato. Atlético de Madrid e Real Madrid jogam na posição de tabela que não é muito comum nos últimos 20 anos no Campeonato Espanhol. O Atlético é o líder, tem 5 pontos de vantagem sobre Real Madrid e Barcelona e tem um jogo a menos, o que significa que vencer o Clássico de Madrid neste final de semana colocará o Atlético com 8 pontos de vantagem e com um jogo a menos. Potencialmente a distância pode voltar a 11 pontos. 11 pontos perdidos a mais terá o Real Madrid em comparação com o Atlético de Madrid. Tem só um detalhezinho. Em 3 confrontos entre Atlético de Madrid e Real Madrid no estádio Wanda Metropolitano, a nova casa do Atlético desde 2019, o Atlético ainda não venceu o seu maior rival. Em 3 jogos no Wanda Metropolitano, uma vitória do Real Madrid e 2 empates por 0-0. O único gol do Atlético nesses confrontos foi de Griezmann, hoje no Barcelona. Os times brasileiros estreiam na Copa Libertadores masculina na próxima semana, já na segunda fase. E os times femininos já estreiam nesse final de semana. Imagino que você conheça a história da Libertadores masculina. Essas 60 edições. Qual o país que tem mais títulos da Libertadores? Pois é, a Argentina tem 25 contra 20 títulos brasileiros. O time mais campeão, Independente de Avellaneda, tem 7 títulos. Na Libertadores feminina, você sabe qual é o país que tem mais títulos da competição? Quem é o clube que mais vezes levantou essa taça? É o Brasil. Tem 8 títulos de 11 edições disputadas até aqui. E o time que mais ganhou, eu sei que você pensou no Corinthians, não é? Até tem 2 títulos do Corinthians, um no último ano, atual campeão, e um ainda quando tinha uma parceria com o Audax, em 2017. O Santos também tem 2 títulos. O maior campeão da Libertadores é o São José, com 3 títulos conquistados. A Ferroviária é outro time brasileiro que já foi campeão. Ferroviária e Corinthians estão na disputa desse ano, que é referente a 2020. Teremos uma outra Libertadores 2021 mais para o final do ano. E o Avaí Kinderman é o terceiro brasileiro na disputa. Mas essa é a história boa. Eu tenho uma história ruim para te contar também. É que ao longo dos anos a Conmebol não melhorou o investimento e o respeito que tem pela competição feminina. Desde 11 edições, eu posso contar uns problemas aqui desde 2015. Foi quando a gente teve, por exemplo, um jogo com apagão durante uma partida do São José, e aí espera a luz voltar. Não tem como esperar, a luz não vai voltar. Joga no escuro. Foi o que aconteceu em 2015, por exemplo. Em 2016, a competição, a data, o local, foi tudo decidido rapidinho, 2 meses antes da competição começar. Em 2017, todas as equipes estavam no mesmo hotel, infecção alimentar. Todos os times com jogadoras com problemas de saúde por conta da comida do hotel. Adiou a primeira rodada, mas aumentou a competição, o período? Não. 10 dias apenas, espremeu a competição, intervalo de 48 horas entre as partidas. 2019, no último ano, sabe o que aconteceu? Quito, lembra das manifestações políticas, a população na rua, tendo confrontos com a polícia, chegamos a ter toque de recolher. Então, a competição foi adiada? Nem pensar. As jogadoras chegaram a ficar presas no hotel sem poder sair por conta das determinações do governo do Equador. Treinos cancelados, uma única rodada foi adiada num domingo que o próprio governo do Equador recomendou à Conmebol que não houvesse jogos
naquela partida. Depois a competição continuou como se nada tivesse acontecido, ainda que os jogadores estivessem apavoradas. E agora, 2020 sendo disputado em 2021, Corinthians a primeira equipe a viajar para a Argentina. Por conta da Covid, a gente tem uma restrição da entrada de brasileiros na Argentina. Mas o futebol tem essa bolha, pelo menos é o que a gente acredita, e o Corinthians tinha essa permissão da Conmebol para viajar para a Argentina. Só esqueceram de combinar com a companhia aérea, que não liberou. O voo Corinthians não foi liberado. E aí, claro, entre em contato com a Conmebol. O que vocês podem fazer? Nada. Então, vocês voltem amanhã numa outra companhia aérea que vocês vão conseguir embarcar. 4 horas as jogadoras e a comissão técnica no Corinthians em Guarulhos tiveram que voltar para o centro de treinamento e só no dia seguinte puderam embarcar para a Argentina. Ferroviária e Kinderman também já chegaram, agora sim, com a Conmebol atuando. Ou seja, é uma história de desrespeito e de falta de investimento da Conmebol com a Libertadores feminina. Nesse final de semana tem Manchester City e Manchester United. Depois do empate por 0-0 do United contra o Crystal Palace em Londres, na quarta-feira, a distância do líder Manchester City para o segundo colocado, o United, está em 14 pontos. Eu ia dizer subiu, só que não, né? Porque na terça-feira, com os 4-1 do Manchester City contra o Wolverhampton, a distância chegou a ser de 15 pontos. O empate deixou o United a 14 pontos na vice-liderança. O City é virtual campeão inglês. Faltam 11 rodadas. Mas na história tem um personagem magnífico dos dois clubes. Denis Law, jogador escocês, fez parte do grande Manchester United, campeão da Europa em 1968. Começou a carreira no Manchester City, mas rapidamente se transferiu para o Torino, da Itália, e retornou rapidamente também para o Manchester United. Entre 68 e 73, ele foi ídolo no United. Fez tanta história que sua filha, Diana Law, tornou-se chefe de imprensa do Manchester United por muitos anos. Denis Law foi dispensado no Manchester United no final da crise da temporada 72-73. O Manchester United não conseguia, depois da perda do técnico Matt Busby, voltar a disputar as primeiras posições. E Denis Law, dispensado, magoado, voltou para o Manchester City. O final da temporada 73-74 foi trágico, com o City no meio da tabela e com o United correndo o risco de rebaixamento. Mais do que o risco. Na última partida, um cruzamento encontrou o Denis Law, que desviou e marcou um golaço pelo City contra o United. O gol rebaixou o Manchester United. Logo depois de fazer o gol, Denis Law pediu substituição. Saiu de campo e nunca mais jogou futebol. Valeu, PVC. Que honra essa tabelinha, hein? Agora você já sabe, a partir de hoje, dupla de ataque comigo e com Paulo Vinícius Coelho. Curtiu? Gostou? Então dá aquele like aqui. Curte à vontade, aproveita, ativa as notificações, vai lá no sininho, larga o dedo no sininho já para você ficar por dentro, não perdeu da semana que vem. Toda semana tem dupla de ataque. Conta para todo mundo, espalha para geral, pode compartilhar também à vontade. Já conhece o nosso canal youtube.com/futebol Globo CBN. Já vem, confere todos os vídeos e também o dupla de ataque toda semana, hein? Bom final de semana para você, até semana que vem.